Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia. Livro dos Salmos. Salmo de número 85. Glória a Deus. Graças a Deus, temos uma data especial hoje. Meu terceiro dia dos pais. Mandei a mensagem para meu pai hoje cedo também, parabenizando ele. Aproveitei para puxar a orelha dele também, né? Vamos voltar para a casa do Senhor, né? Aí ele, não, meu filho, está chegando o tempo. Não, o tempo já chegou. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor está fazendo a obra. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não nos reviverás outra vez. Esqueci de dizer o verso, né? 85, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Eu vou repetir mais uma vez. Portanto, não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro dos Salmos é uma grande compilação de escritos que foram escritos ao longo da história de Israel. Muitas vezes nós, talvez com ignorância, nós podemos pensar que o livro do Salmo ele foi escrito papum, numa era só, uma geração apenas. Mas é um pensamento equivocado, porque quando nós observamos os escritores dos livros dos Salmos, nós observamos que são escritores de datas diferentes, escritores de gerações diferentes. Aqui no livro dos Salmos nós observamos escritos do rei Davi, nós observamos também escritos de Asaf, Emã e Etã, Salomão e até mesmo de Moisés, e também dos filhos de Corá. Os filhos de Corá escreveram cerca de 11 salmos, e enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, um salmo me chamou a atenção, o salmo de número 85, especificamente no verso 6. Alguns teólogos afirmam que este salmo foi escrito no período pós-exílio de Judá, e é por isso que nós observamos um certo tom de lamentação, um certo tom de arrependimento. Quando nós observamos este salmo, mais atentamente, especificamente esse verso na qual nós lemos aqui no início, nós observamos que ele é uma oração. Portanto, antes que eu comece esta noite a pregar, eu gostaria que você fizesse essa oração. Eu peço humildemente, feche seus olhos e ore esta oração. Repita comigo, irmão. Senhor, não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando nós ouvimos a palavra que o nosso pastor nos trouxe aqui no início do trabalho, nós observamos ali o profeta Isaías. É interessante, porque nós vemos o profeta Isaías com um grande ministério, com um grande chamado, mas nós não atentamos ao início. Nós pensamos que Isaías já começou estralando já, tacando fogo no capeta, mas teve um início. Quando Isaías ele vê aquela visão, que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, como o nosso pastor leu aqui, ele começa a perecer, ele começa a morrer. Então o que nós observamos aqui? Que antes do profeta Isaías ter aquele ministério avivado, o famoso profeta messiânico, ele precisou ser reavivado, ele precisou ser renovado. Aleluia! Quando nós observamos no capítulo de número 6, o serafim, ele traz uma brasa na tenaz e coloca em sua língua, e ali ele é renovado, ele é reavivado.
Então o que nós aprendemos aqui? Que é necessário ser reavivado antes de começar a falar em missões. Porque muitas vezes nós observamos muitas pessoas hoje em dia, que, como diz o ditado popular, coloca o carro na frente dos bois. Ah, mas eu quero ser missionário, eu quero desbravar o mundo aí, mas não está preparado para as adversidades, não está preparado para as provas que estão no campo missionário. Por isso que é necessário o avivamento, por isso que é necessário o renovo. Nós temos vivido um tempo em que tem se levantado diversas pessoas, em que tem mentido para os seus líderes, mentido para os seus pastores. É muito comum observarmos em culto de Santa Ceia, culto de avivamento, o líder, o ministrante que está lá na tribuna falar: quem está precisando de renovo? Aí a pessoa fica com a mãozinha abaixada: eu não estou precisando de renovo não. Uma coisa, ou a pessoa está muito crente, pisando em fogo e arrotando brasa, ou ela está mentindo. Mas, irmão Daniel, por que ela iria mentir? Primeiro, eu posso falar isso porque eu já fui assim quando eu era jovem. Eu falava assim: eu vou falar que estou precisando de renovo? Não, porque se eu falar que eu estou precisando de renovo, se eu ser renovado, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler mais a Bíblia, eu vou ter que jejuar mais, então tá bom do jeito que eu estou aqui. Aí aquela pessoa começa a enganar. Outro tipo: eu vou dizer que estou precisando de renovo na frente do pastor, o pastor vai pensar que eu estou em pecado, vai já me chamar para um gabinete. Então muitas vezes as pessoas, elas enganam. Mas, irmão Daniel, tá bom, tem um dia que você está com vergonha, você está tímido, você não quer levantar a sua mão. Qual é o perigo disso? O perigo é que muitas vezes, quando você começa a mentir, falando que você não precisa de renovo, você começa a se enganar. Então você vai começar a acreditar que você não precisa de renovo. Isso é o que tem acontecido hoje em dia. Pessoas dizendo: eu não preciso de renovo, eu não preciso ser renovado. Mas quando nós observamos o estilo da oração que está neste texto, ela está numa forma de pergunta e ao mesmo tempo de um apelo. No texto existem poucas palavras e nenhuma delas devem ser dispensadas. Os homens piedosos da antiguidade, quando eles oravam, eles não usavam de palavras bonitas, eles não se preocupavam se a sua oratória estava correta, eles não se preocupavam se o que eles iam falar na oração poderia ofender alguém. O único foco que eles tinham era de se aproximar de Deus. Veja só como é formada essa oração: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Meus irmãos, que bom seria se nós soubéssemos realmente orar, porque apesar de tantos ensinamentos, orientações, eu temo que muitos de nós não sabemos orar. Muitas vezes o que nós sabemos é às vezes repetir o que alguém fala, ou talvez apenas pedir, mas orar, muitos de nós não sabemos. E quando nós não oramos, nós começamos a perder mistérios de Deus. Quando nós não oramos, nós começamos a apagar a nossa chama. Comparados a um homem como John Knox, na qual a sua oração era equivalente a 10.000 soldados, ou quem sabe a Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que, se alguém ouvisse ele na rua passando, ele falaria: ali vai um homem de oração. Através das preces de Martinho Lutero, ele tirou o Melâncton dos portões da morte. E por que não também falar de John Wesley? John Wesley, que a rainha da Inglaterra falou para ele: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que 10.000 soldados. Então, meus amados irmãos, se fosse possível que através das minhas singelas e simples palavras nós pudéssemos talvez parar do nosso tempo, sair da nossa zona, lembrar de onde nós orávamos, lembrar do nosso cantinho, talvez lá no cantinho da cama, talvez na mesa da cozinha, e voltar a buscar o nosso Deus, que possamos nos aproximar dEle e dizer: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Então,
Indo direto ao texto, vamos nos fazer uma pergunta: qual seria o momento ideal para uma oração como esta? Teremos a resposta se olharmos o próprio Salmo. Qual é a hora de fazer uma oração deste tipo? Querida igreja, é quando pudermos nos lembrar de algumas ações graciosas de Deus no passado. Vamos ler o primeiro verso do Salmo 85. Senhor, Tu fostes favorável à Tua terra, Tu trouxeste de volta os cativos de Jacó. Aí quando nós vamos para o versículo de número 6 diz: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Será que alguns de nós conseguimos nos lembrar de grandes momentos em nossa juventude, de quando o Senhor estava presente de forma extrema com o seu povo, a maneira gloriosa com que Ele tratava-nos? Quando nós observamos o Salmo de número 44, ele inicia assim: nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que obra Tu fizestes nos dias deles, nos tempos antigos. Nenhum de nós podemos nos lembrar como foram os dias iniciais da Assembleia de Deus. Tem mais de 112 anos, irmão. A pessoa mais velha que eu tenho aqui, eu acredito que tenha 25 anos. Não é verdade? Então não tem como a gente lembrar como foram o início da Assembleia de Deus. Porém, quando nós observamos relatos, eram dias em que a palavra de Deus ardia como fogo no coração das pessoas. Era como se a palavra virasse uma chama e saísse incendiando cada um. Existem relatos que informam que quando os crentes começavam a orar, eles começavam a levitar os bancos, de tão poderosa que era a presença de Deus. Aleluia! Bem no início da Assembleia de Deus, eram dias de bravura. Não é como hoje em dia que todo mundo sabe o que é a Assembleia de Deus, tem uma igreja em cada esquina. Não é a Assembleia de Deus, mas tem uma igreja em cada esquina. Era tempos difíceis. Pelo menos são o que nossos pais nos falavam. Mas alguns de nós podemos nos lembrar de quando fomos cheios do Espírito Santo. Alguns de nós podem se lembrar de quando nós fomos batizados com o Espírito Santo. Quando você pulava igual uma pipoca no culto. Quando você falava em línguas, estralava mesmo, sem olhar para quem estava do teu lado. Será que você consegue se lembrar de quando você foi cheio da presença de Deus? Mas se a sua resposta foi não, se você não consegue se lembrar, esta oração é para você. Mas talvez você tenha que fazer essa oração. Você tem que pedir ao Senhor o que foi feito anteriormente, o que foi feito no passado, o fogo que ardia no meu coração. Faz de novo, Senhor. Aleluia! O Senhor não vai me reavivar novamente. Pode superar tudo aquilo que eu já vi. Pode superar tudo aquilo que eu já vi o Senhor fazer. Vem agora, nós lhe imploramos, repita as suas misericórdias na minha vida. Eu havia preparado essa mensagem e quando as irmãs começaram a louvar aquele hino, eu achei uma maravilha. Sabe aquela confirmação, aquele carimbo assim, pá, é isso. As irmãs começaram: oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo. Aí eu ouvi o Espírito Santo falar assim: tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Outra ocasião para nós fazermos esta prece de avivamento é depois de sinais de descontentamento divino para conosco. Enquanto nós estivermos em densas nuvens, enquanto estivermos naqueles dias que nós dizemos que é o dia que nós amanhecemos com o pé esquerdo, né? O verso de número 5 diz: ficarás irado conosco para sempre? Alongarás a tua ira a todas as gerações? E no verso seguinte diz:
não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Nós temos vivido momentos de lamentações. Podem até dizer que eu esteja olhando com olhar retrógrado, quadrado, ou até quem sabe que está na moda agora, né, que eu estou usando de discurso de ódio. Mas hoje em dia as pessoas erram, e ao invés de se aproximar de Deus para pedir perdão, eles se afastam dele. As pessoas erram, pecam para com o Senhor, e ao invés, peraí, Deus está com raiva de mim, eu pequei contra Ele, mas ao invés da pessoa se humilhar, se aproximar de Deus para pedir o perdão, ela se afasta, ela vai para longe. Nós temos observado hoje em dia pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que estão longe de Deus, ao invés de se aproximar de Deus, não, o que eles querem fazer? Eles querem mudar a igreja, para que a igreja se adeque a eles, e assim, a igreja de acordo com eles, o Deus da igreja vai concordar com eles. E isso tem até um nome hoje em dia, que é a igreja inclusiva, a igreja que te inclui, independente de como você está. Mas a minha humilde opinião, é claro, baseado na palavra, igreja inclusiva para mim, é aquela igreja que tem acessibilidade para um deficiente, igreja que ajuda os necessitados, quem sabe um pobre, pessoa que não consegue comprar um alimento, ou um item de higiene, ou quem sabe uma pessoa que quer aprender a respeito da palavra, mas não tem condição de ter um curso de teologia. A palavra de Deus diz que pessoas que conhecem a verdade, mas se apegam a mentiras, são filhos do diabo. Irmão Daniel, o que é isso? Irmão Daniel, está lá, irmão, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 8, verso 46, mas quando nós vamos no versículo 47, Jesus fala: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Os dias maus estão cada vez mais comuns hoje em dia, o pecado ele bate a porta todos os dias, nós temos vivido dias amargos. Eu peço a você, se alguém que esteja ouvindo, talvez esteja passando por um dia ruim, porque se afastou de Deus, este momento, esta hora tenebrosa, que você pode achar que é noite todo o tempo, é hora de você fazer esta oração: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Glória a Deus. Irmão, é chique demais pregar com pedestal, viu? Eu nunca tinha pregado a primeira vez, eu até ensaiei em casa assim, e ainda não deu certo, que eu fico batendo aqui no fio, mas o Senhor vai dar vitória, irmãos. Outra ocasião, para nós orarmos assim, é quando os santos se sentirem frios. Vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder não, você fica com a resposta para você mesmo, viu? Mas em todo momento, você se sente proativo? Em todo momento você está cheio de coragem? Em todo momento você está cheio de vigor? Não, né, irmãos? Eu costumo até brincar com Verônica que eu tenho uma carinha de 25 anos, mas eu tenho uma coluna de 85, que tem dia que eu estou assim, só Jesus na causa, irmãos. E muitas vezes isso acontece conosco. Se nós olharmos para as estátuas que tem lá em Abadia de, esse nome é difícil, menino, Westminster, lá em Londres. O que é essa Abadia de Westminster? É a catedral, é uma catedral grande da igreja anglicana. Quando você chega lá, você vê diversas estátuas, que são estátuas dos mártires do século 20. Se você parar e começar a observar aquelas estátuas, você não verá nenhuma delas reclamando de reumatismo. Você não verá nenhuma delas reclamando de dor nas costas. Você não verá nenhuma delas reclamando de calor ou frio. Por quê, irmão Daniel? Porque elas não estão vivas. Mas nós, pelo contrário, nós somos seres humanos.
Assim como as árvores, que um dia estão frondosas, cheias de flores, cheias de fruto, quando vira a estação, que tudo aquilo muda. Da mesma forma somos nós. Sempre que nos sentimos frios, sempre que nos sentimos desanimados, esta é a oração que nós precisamos fazer. Não nos reviverás outra vez? Senhor, aviva-nos novamente, desperte-nos outra vez, derrame novas forças dentro de nós, ponha o seu fogo em seus filhos. Aleluia. Senhor, dê-nos vida, dê-nos uma vida que chegue ao ápice, porque por um instante, se alguém olhar rápido, pode parecer que estamos mortos, mas eu sei que é o Senhor que pode reavivar. Aleluia. Talvez alguém possa dizer, essa oração é para mim mesmo, viu, irmão Daniel? Essa oração é para mim, que eu estou fraco, eu estou frio. Neste caso, assegure-se de usá-la. Mas se você possa, como eu disse no início, não reconhecer que está dessa forma, mas ainda assim, ore, Senhor, me reaviva de novo. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra oportunidade, deixa eu correr, irmão, uma outra oportunidade, para nós usarmos esta oração, é quando os esforços parecerem inúteis. Quando, por exemplo, você ora e parece que nada acontece. Você ora e parece que Deus não quer te ouvir. Você ora e a única coisa que você escuta é um belo e majestoso silêncio. Agora, se essa é a nossa experiência, não se sinta como um pobre, não se sinta como alguém que não tem nada. Não se esconda numa caverna como fez Elias, mas vá até Deus com esta oração: não nos reviverás outra vez. Porque o Senhor, Ele pode nos reavivar de repente. Nunca pense em desistir. Uma certa vez, de um pregador, eu ouvi uma história em que ele estava brincando de pique-pega com a sua filha. Não, pique-esconde, perdão, estava brincando de pique-esconde com a sua filha. E a sua filha lá procurando ele, e não sabia mais para onde procurar. Aí o pai dela apareceu do nada. Aí ela perguntou: ô pai, por que o senhor está se escondendo assim? Aí ele olhou para ela e falou: porque eu amo te ver me procurar. O Senhor está falando com você esta noite. Eu amo te ver me procurar. O Senhor está falando esta noite: eu amo te ver me procurar. Eu amo te ver ajoelhado lá no cantinho da cama. Eu amo te ver derramando lágrimas sobre a sua Bíblia. Eu amo te ver me buscando em oração. Clame ao Senhor com todas as suas forças. Não nos reviverás outra vez. Aleluia. E mais uma vez, por último e não menos importante, esta oração ela pode ser feita quando houver entre nós um grande número de pessoas que abandonaram a fé. Em uma igreja grande, é normal nós vermos pessoas que uma hora estão aqui e outra hora não estão, uma hora estão em pé e outra hora estão caindo, que vão e voltam. Mas eu tinha, né, quando não estudo, mas eu tinha uma colega de escola, o nome dela era Hannah Madalena. Em uma ocasião nós convidamos ela para participar do estudo. E ali aquela moça: tá bom, eu vou participar. E ali no estudo, tal, no momento do avivamento, ela foi batizada no Espírito Santo. E aí aquela menina, eu nunca tinha visto aquilo, pastor Carlos. A menina começou a falar em línguas e não parou mais. Acabou o estudo, nós fomos o caminho para casa, a menina falando em línguas. Quando chegou em casa, continuou falando em línguas. Aí depois eu mandei mensagem para o irmão dela: como é que está a Hannah aí? Não, ela parou já, está mais calma. Que bênção, irmão, que bênção que ela foi batizada, né? Continuou firme nos cultos, mas parou do nada. Do nada ela não quis mais saber de Deus. Do nada ela não quis mais saber de igreja. E agora, irmão Daniel? E quando acontecer esse tipo de coisa? Que essa prece possa entrar no nosso coração. Que esta oração possa fazer parte do nosso falar. Não nos reviverás outra vez. Que o grande pastor venha e traga de volta as ovelhas perdidas.
Espírito Santo, venha, nós imploramos, venha com seu puro fogo vivificador e traga de volta a vida, a saúde espiritual daqueles que estão enfraquecidos e prestes a morrer. Traga o seu fogo e incendeie estes corações. Aleluia. Em segundo lugar, nós já vimos algumas ocasiões em que essa oração pode ser utilizada. Em segundo lugar, eu gostaria de falar um pouco, de forma sucinta, a respeito da essência da oração, desta oração. Em segundo lugar, de forma breve, eu falarei dessa essência: não nos reviverás outra vez. O que temos na análise dessa oração e o que podemos tirar da sua essência? O significado do primário é a dependência de Deus. Se você orou esta oração corretamente, sente que somente o Senhor pode te reavivar. As pessoas frequentemente falam sobre um jeito de conseguir o avivamento, um mecanismo de busca. Hoje em dia observamos muitos pregadores, profetas que tem aí, né? Que na hora da pregação ele fala: irmão, fecha a sua Bíblia que agora vai vir revelação. Uai, mas se a maior revelação está aqui? Irmão, o que mais tem? Fecha a sua Bíblia que agora eu vou abrir o rolo do céu. Irmão, que história é essa? Então tem muita gente que tem inventado um jeito de ser avivado, mas o avivamento vem somente do Senhor. O avivamento vem somente pelo Senhor. Não nos reviverás outra vez. O mecanismo para um avivamento pode ser o maior obstáculo para a verdadeira busca à divindade de Deus. Uma igreja, ela só pode ser avivada se Deus assim fizer. Ninguém é salvo, nenhum santo é reavivado ou cresce sem ser pela obra de Deus. É exatamente isso que esta oração significa. Senhor, põe a sua mão sobre a obra, coloque a sua mão direita sobre ela, nós lhe imploramos, dependemos somente do Senhor e de mais ninguém. Não nos reviverás outra vez. Aleluia. Oh, aleluia. Outra essência desta oração é a confiança em Deus. O Senhor, Ele pode nos reavivar outra vez, por mais que não estejamos tão atolados na lama, por mais que nós estejamos quase mortos, o Senhor pode nos reavivar outra vez. Não estamos mortos, porém, Ele pode nos tornar vivos novamente. É impossível para nós, mas é possível para o Senhor. Então, Senhor, apenas um toque da sua mão, somente um sopro dos seus lábios bendito, e tudo estará feito. Não nos reviverás outra vez. Aleluia. Outra essência, eu estou caminhando para o final já, irmãos. Outra essência desta oração é a persistência com Deus. Essa não nos reviverás outra vez. Essa súplica honesta é o ponto central da questão. Insistam com Deus. Faça isto. Orem assim, quantas vezes forem necessárias. Meus irmãos, quantas vezes forem necessárias. Ore pelo estado da igreja. Senhor, aviva a tua igreja. Ora pelo estado da obra missionária. Senhor, aviva a tua obra. Ora pelo estado dos departamentos. Senhor, aviva a mocidade, aviva as irmãs, aviva os varões, aviva os obreiros. Muitas pessoas viveram o que muitos quiseram viver. Quantas vezes nós não lemos um livro e nós ficamos impactados? Eita, olha só o que aconteceu aqui com Benny Hill, ele viu uma perna nascer, eu nunca vi isso. Quantas vezes nós não ficamos impactados com o que nós lemos? Olha, o Smith Wigglesworth orou, o cara ressuscitou, rapaz, que bênção. E muitas vezes nós perguntamos, como que essas pessoas vivem algo que eu não consigo viver?
E muitas vezes tem pessoas que vivem aquilo que você quer viver, sentem aquilo que você quer sentir, aí você fica se perguntando, como que eu faço isso? O maior exemplo disso é o apóstolo João. Quando nós observamos os evangelhos, o Novo Testamento, nós observamos a partir lá da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 6, que haviam cerca de 500 pessoas juntamente com Jesus, mais Tiago. Mas antes disso, havia um número maior. Haviam mais de 5.000 pessoas que estavam seguindo Jesus, uns para ouvi-los, outros apenas de curiosidade, querendo ver milagre. Aí vamos fazer um funil. Quando Jesus foi assunto ao céu, estavam 500 com ele. De novo funil. Quando os homens de Deus e mulheres estavam reunidos no cenáculo, esperando o Espírito Santo, tinham 120. Quando nós vamos lá para Lucas 10, Jesus, ele manda 70 são comissionados, mas apenas 12 viviam com Jesus, mas destes 12, apenas 11 participaram da Santa Ceia, e destes 11, apenas 3, sendo Pedro, Tiago e João, subiram ao monte da transfiguração, foram à casa de Jairo, e foram participar da oração com Jesus, no Getsêmani. Mas meus amados irmãos, desses 3, Tiago sumiu no mundo, Pedro estava negando Jesus, mas somente um estava no Calvário embaixo da cruz. Somente um estava com Jesus, que era João. Meus amados irmãos, o segredo é esse: quer viver o que ninguém viveu, quer viver aquilo que ninguém viveu, quer sentir o que ninguém sentiu, vá com Jesus até o fim. Quer sentir aquilo que ninguém sente, é na luta, esteja com Jesus, é na provação, esteja com Jesus, é no momento mais difícil da sua vida, esteja com Jesus. É nesse momento mais difícil em que você tem que fazer esta oração: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Glória a Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.